Anderson, sobre o que foi essa reunião agora, que até demorou bastante no vestiário? Não, foi questões de trabalho, entendeu? A gente está vivendo esse momento realmente, né, que a gente precisa muito da vitória. Nada demais, aquilo que a gente poderia até conversar dentro de campo, mas pela chuva a gente preferiu fazer depois da atividade, enquanto alguns ainda estavam fazendo algum tipo de reforço, por isso essa demora. Mas é coisa normal, nada de diferente daquilo que a gente tem feito durante esse período todo. Foi só a comissão técnica e jogadores ou teve diretoria? Como é que foi? Não, teve a presença do nosso vice-presidente, do Sandro, né? Mas é aquela coisa da gente poder chamar todos agora, no sentido de a gente poder realmente buscar essa vitória que é de suma importância aí, né, para o Fluminense. Apesar do time não ter conseguido a classificação Libertadores, qual o saldo que você vê dessa tua campanha, desse teu trabalho, agora enquanto você tem aí o total autonomia antes da chegada do Leomir, por exemplo? Olha, é importante falar, né, assim, que não foi só a questão de estar chegando, né? É lógico que chegou depois de uma saída de um treinador, né, extremamente competente, vitorioso, campeão. Então a gente sabia que as dificuldades eram já naquele momento enormes, né? A classificação na Taça Rio já não dependia simplesmente praticamente do Fluminense. A situação do Libertadores era uma situação extremamente delicada e confesso que muitas pessoas já tinham dado, né, conta de que o Fluminense não classificaria da primeira fase. Então eu acho que diante dessas dificuldades, eu acho que o trabalho foi de acordo com aquilo que a gente podia fazer. O que eu fico tranquilo e a consciência mais tranquila é que eu sempre tentei fazer o melhor dentro das limitações. Gente, por favor, quando eu falo limitações, não é limitação que o Abel me deu total tranquilidade para desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. As limitações são de um treinador interino, isso é uma coisa evidente. Agora, em relação a esse adversário agora, o Atlético Goianiense, né, porque venceu na primeira rodada coletiva, muito se fala, a coletiva pode ter atuado com o time misto, enfim, é cedo ainda para se ter noção desse adversário, da qualidade dele, mas o que dizer, o que você conhece do Atlético Goianiense, por exemplo? Olha, primeiramente assim, que o Atlético Goianiense ganhou do Curitiba lá, o Curitiba não jogou com o time misto, né? Pode ter poupado um ou outro atleta, mas a grande base do Curitiba, uma equipe que teve o maior número de jogos, de invencibilidade, né? Realmente, talvez não sei se da história do Brasil, da história mais recente que a gente tem conhecimento. Então eles fizeram um jogo de extrema capacidade, um time que soube realmente conquistar uma vitória realmente assim, muito significativa. É uma equipe muito bem montada pelo Paulo César Guzmão, e a dificuldade vai ser enorme, né, por tudo aquilo que eles apresentaram, tiveram um ótimo resultado, vão jogar na sua casa. Então a gente espera um jogo extremamente difícil, a gente tem que ter um comportamento muito atento, muito concentrado para poder buscar esse resultado. Ao chegar, quando você passar o bastão para ele, qual vai ser o seu sentimento ao entregar o comando do técnico do Fluminense para o Abel Braga? Satisfação? Alívio? Enfim, qual vai ser o sentimento do Anderson Moreira para entregar quando o comando entregar o quando o Abel pegar, vai ser de ter feito o meu melhor. Esse aí é o meu sentimento e eu fico muito tranquilo quanto a isso. Anderson, a gente percebeu o Fred saindo um pouco arrastado aqui agora, indo embora, enfim. Qual é a situação do jogador para essa partida de domingo? Qual é a condição dele física e técnica para essa partida? O Fred é um jogador que a gente está contando, lógico, né, evidente. E é um jogador que vai pro jogo, não tem... Ele está 100% para essa partida? É difícil você falar sobre 100% sobre um jogador que teve um problema, né, de sinusite, ficou sem treinar 2, 3 dias, como o próprio Rodriguinho agora, ficou 2 dias agora sem treinar. É difícil falar que está 100%, né? O 100% é o jogador que está sempre participando dos treinamentos, ele sabe disso, mas ele está apto a poder jogar e é um jogador importantíssimo. Fez um treinamento ontem de muita qualidade, hoje repetiu um bom treinamento, então a gente tem muita expectativa aí que ele possa realmente fazer um grande jogo. Em relação à partida a próxima partida, quando o Leomir já estiver no Fluminense, já existe alguma conversa em relação a quem vai ficar na beira do gramado? Vai ser você ainda, se vai ser já o Leomir? Já tem alguma conversa em relação a isso? Não, até porque é importante o Leomir chegar primeiro para a gente poder ver, né? O Leomir vem para poder iniciar o processo de transição. A gente vai conversar para ver qual vai ser a melhor solução, mas isso não existe vaidade, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma pessoa extremamente
tranquila quanto a isso, entendeu? Não tem essa questão de vaidade, não, é um trabalho ali, ele já vai vir com algumas orientações do Abel, a gente vai ver de que maneira ele quer fazer essa transição. O que a gente quer fazer, na verdade, é que essa transição possa ser da maneira mais tranquila possível. Isso é a preocupação, para que não possa ser nada radical, nem para um lado nem para o outro, que eu acho que não é conveniente. Você se arrependeu de alguma coisa que você fez nesse tempo à frente do Fluminense? Sinceramente, nada. Assim, arrepender, o que acontece com arrependimento? Em algumas situações você tem que tomar decisões. A decisão sempre é muito difícil. Você imagina o presidente dos Estados Unidos decidindo se vai invadir um país ou se não vai entrar em guerra. É só ele que tem que tomar essa decisão. Depois ele pode até, pelas consequências, arrepender de alguma situação, mas naquele momento eu não me arrependo de nada do que fiz, foi sempre com o intuito de poder fazer o melhor para o Fluminense. E assim eu tenho agido sempre na minha vida. Minha vida é de tentar fazer o melhor para o clube que eu estou defendendo. E hoje o Fluminense defendo com toda a minha força, toda a minha capacidade. É lógico, sabendo que a gente não é perfeito, é um ser humano que pode cometer erros, mas não tenho nada que me arrepender. Sempre tomei as minhas decisões com muita razão, com emoção também, porque a gente é um ser humano que vive isso, mas com convicção de que estava fazendo o melhor para o Fluminense. Queria que você falasse falou sobre o Fred, mas ele saiu aqui mancando lentamente, e a gente sabe que ele na quinta-feira passada, às 19 da noite, fez um exame na coxa, e foi ocultado pelo clube, não sei se foi ocultado para você, se você teve conhecimento, e se foi algo que já te passaram alguma posição sobre isso, se isso pode ter voltado incomodado sobre essa questão. Não tem, saiu do treinamento sem incômodo nenhum, tá? Não sei se teve alguma coisa de lá para cá, mas de maneira alguma não teve nada que impediu o Fred de poder participar do jogo. Tanto que não foi nada, gente, que você falou na quinta-feira. Quinta-feira à noite foi dado um exame de clínica em Ipanema, tá, foi ocultado. Tá, ok. Sábado ele estava no campo, treinando, para ver como é que ele estava se sentindo, para ver se a gente tinha possibilidade de utilizar. Então, exames são feitos. Isso é coisa normal do atleta, se há algum incômodo, alguma coisa, mas a limitação dele no treinamento, na quarta-feira ele já não treinou, na quinta-feira também acho que não treinou, deu só um trote. A limitação dele foi a questão do problema da sinusite. Então, nada disso para mim, assim, ele está apto a poder jogar, né, já recuperou, está apto, a gente está assim, focado nesse aspecto, entendeu? Não houve nenhum tipo de limitação em cima de qualquer tipo de exame que foi feito. Isso que eu queria falar. Outra questão, caso o Rodriguinho seja vetado, o Matheus entra ou ainda há algum tipo de dúvida? Olha, eu estou esperando algumas confirmações. Outra coisa também, gente, eu queria só comentar, porque já foi falado que o Abel falou sobre o estilo pelo amor de Deus, o Abel me deu total liberdade, ele nunca falou nada sobre time, a responsabilidade toda é minha. No momento que a gente põe Rafael e Fred para jogar, a gente tinha características de meia ali, como o Marquinho, que é um jogador que dá mais profundidade. Quando o Marquinho não joga, a gente tem Deco, Conca, o Deco e Souza, são jogadores que não são jogadores de muita profundidade. Aí você precisa, é importantíssimo ter um jogador na frente que rompa linhas. É só isso, entendeu? É questão tática. É porque um joga, é questão tática daquilo que a gente pensa. Então, em algumas situações, jogar Fred e Rafael Moura foi conveniente. Foi conveniente e foi importante. Em outras situações não vai ser interessante, devido a esse meu pensamento, do Anderson, entendeu? Então, como a gente perdeu aí um jogador importante, que era o Marquinho, que é um jogador que dava muita profundidade pelo lado. Então, há necessidade realmente que a gente possa ter um jogador de velocidade ali, um jogador que possa romper linhas. Então, eu aguardo ainda a questão do Rodriguinho, é importante. Se ele não jogar, e a gente tem uma possibilidade muito boa aí de estar utilizando uma. Caso aconteça do Deco, realmente ele vai jogar, né? Se acontecer alguma coisa é o Souza, não tem dúvida disso. Se acontecer alguma coisa com o Conca, é o Souza que eu percebo que tem característica mais próxima desses atletas para poder fazer e executar a função. Tá? O Anderson, você falou que o Abel te deu toda a liberdade de trabalhar esse tempo todo, você sempre frisou isso, inclusive.
Mas você também disse hoje aí que o interino tem limitações para trabalhar. Quais foram essas tuas limitações? Porque a partir do momento que você assume o cargo, você tem toda essa liberdade para trabalhar, quer dizer, a tua cabeça, que tipo de limitações são essas? Assim? Gente, quando eu falo em limitações, por favor, não entenda limitações de escalar jogador, pelo amor de Deus, de sistema tático, não. Eu acho que um treinador... Não é isso não. Um treinador efetivo, ele pensa no clube a longo prazo, ele não pode pensar só agora. Então ele pensa em contratações, ele pensa talvez em abrir mão de alguns atletas, entendeu? Essas são as limitações pertinentes ao cargo de interino. O interino está aqui para poder passar por essa situação, sem mexer muito, para que o outro treinador possa chegar e aí sim colocar a filosofia dele de trabalho. É só nesse sentido que eu sempre coloquei. Olha, confesso para vocês, o Abel sempre nas conversas, faz o que você realmente acha que é melhor para o time. Sempre. Nunca falou assim, joga no 3-5. Nós nunca conversamos sobre isso, de maneira alguma. Tá? Tanto é que a única coisa que eu fiz para ele até agora foi passar uma visão minha sobre o número de atletas, sobre o grupo de atletas, sobre as qualidades, algumas dificuldades no grupo, só colocar uma avaliação técnica daquilo que a gente tem percebido nesse tempo. E mais nada. O Abel me deu toda a liberdade, inclusive, faça, tira, põe. Então, assim, faça o que você realmente quer. Então, quando a gente fala de limitações, é questão do cargo mesmo. O cargo é isso. Agora, limitação para escalar, para colocar o sistema de jogo, de maneira alguma. Isso eu tive sempre muita liberdade. Fiz e assumo responsabilidade por tudo que foi feito. Foi tudo... se foram coisas ruins, foram minha culpa. Eu peço desculpa, mas dentro das minhas... eu não sou um super-homem aí para poder saber tudo, dentro daquilo que eu pude perceber, foi tudo que eu tentei fazer realmente, entendeu? Então nunca houve limitação nesse sentido. Limitação do cargo sempre tem, porque você tem que fazer com que esse momento possa ser o menos traumático possível, foi sempre a minha tentativa. Anderson, qual é a situação do Leandro Eusébio? Que ele não treinou hoje? O Leandro vem de uma contusão, então ele, nesse retorno dele, às vezes alguma situação, entendeu? Que o joelho pode apresentar algum edema, pequena coisa. Então hoje foi uma questão preventiva até, entendeu? Em função do bom treinamento que foi feito ontem, da exigência que tem sido feita, houve um comum acordo ali com o departamento médico para que a gente pudesse poupá-lo hoje, para que ele possa estar em totais condições a partir de amanhã de treinar e viajar normalmente e jogar. Anderson. Isso, pessoal. Um abraço.